Senhoras e senhores ouvintes do nosso Recôncavo Baiano, bom dia. Aqui estamos para o quadro Atualidades. Uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem é a seguinte: por que que o carnaval acontece em poucas cidades do Brasil e é tão comentado, tão falado, se fala tanto em carnaval, é tão importante do ponto de vista midiático, do ponto de vista simbólico, que vira um assunto em bares, em barbearias, em salões de beleza, no dia a dia de forma geral. E mais, tem algo curioso até do ponto de vista do calendário. Muitas vezes as pessoas falam assim, é, determinado evento deve ser realizado antes do carnaval ou depois do carnaval. Por exemplo, volta às aulas. Algumas pessoas falam assim, as aulas deveriam iniciar depois do carnaval. Tal reunião deveria acontecer antes do carnaval. Ou seja, o carnaval ele é tão importante que ele se torna inclusive um marcador de agenda, de calendário. Mas isso aí tem uma explicação. Primeiro, você tem os dias de carnaval que realmente são feriados. Há um impacto direto na dinâmica, na circularidade cotidiana das pessoas, porque há essa questão do feriado. Mas não é só isso. A questão do carnaval é que os veículos de comunicação, os meios de comunicação, fazem com que esse carnaval, mesmo onde não exista a festa do carnaval, ele apareça forte na mídia, nesses mesmos veículos de comunicação. E é curioso que algumas pessoas acompanham isso, as pessoas sabem os nomes de escolas de samba, sobretudo do Rio de Janeiro, do Rio e São Paulo, mas sobretudo do Rio de Janeiro são até mais conhecidas, e muitas pessoas sabem o nome de blocos, de cantores famosos que cantam no Carnaval de Salvador. Primeiro, é importante se destacar que a questão econômica do Carnaval. Uma festa como essa, uma cidade como Salvador, você tem hotéis que ficam lotados, porque é uma festa de milhões de pessoas. O de Salvador é a maior festa de rua do planeta. Você tem Salvador, tem Recife, essas cidades que tem carnaval de rua, até algumas grandes cidades que não tinham essa tradição tão consolidada de carnaval de rua, passaram a ter. O caso de Belo Horizonte, passaram a ter, porque eu digo que é mais recente o crescimento. Tem muita gente na rua que vai comemorar o carnaval. Já no Rio e São Paulo já é uma festa de arena, é diferente. Salvador é carnaval onde você tem um espaço público, no espaço público. Aí algumas pessoas falam assim: se professor Jânio é no espaço público, mas as pessoas pagam abadás caros, né, para fazerem uso daquele espaço público, naquele momento, onde aquele grande cantor, aquela grande cantora famosa, está cantando. Ou seja, você tem que comprar um abadá para você ingressar nesse bloco, aquele abadá que você tem um espaço público delimitado por cordas. No passado era diferente. Você vestia sua fantasia, os mais velhos vão lembrar, a mortalha, ia para a rua e pronto. Então você paga, mas mesmo a pessoa pagando, aquele espaço, do ponto de vista do acesso, do ponto de vista físico, ele é o espaço público. Agora, do ponto de vista da apropriação por um bloco, ele se torna, digamos que transitoriamente, momentaneamente, um espaço daquele bloco, naquele momento. Então, essa é a perspectiva mercadológica do carnaval, virou mercadoria para ser vendido. Então, você tendo um carnaval como um carnaval gigantesco como o de Salvador, um elevadíssimo consumo de bebidas, então ganham as grandes cervejarias, hotéis lotados, quem faz os abadás, os donos dos trios elétricos, os cantores, artistas, muito dinheiro circulando. Então, claro, donos de bares, então, claro que gera renda para a cidade. Agora, o que se questiona é o seguinte: isso aí é muito importante se questionar, não é?
Se é uma festa importante, mas ela é muito tão importante assim para a iniciativa privada, deveria ser mais a iniciativa privada que deveria gastar mais na promoção dessa festa. Não o dinheiro público, porque o dinheiro público você precisa para a educação, para a saúde. Esse é um bom debate. Só que tem uma questão também que é muito importante. Quanto a esses cordeiros, aqueles senhores, aquelas senhoras, muitos deles pais de famílias, mães de famílias, quanto ganham por dia para ficarem ali em pé, segurando uma corda. É um trabalho maravilhoso, porque o artista famoso está lá em cima do trio cantando e as pessoas estão ali segurando as cordas, se divertindo. Não, não é bem assim não. Em muitos desses casos, tem pessoas com trabalho duro. Às vezes o trio sai durante o dia, com sol, ou entra à noite pela madrugada, toma chuva, toma tombos, empurrões, tombos, a agressividade de muitas pessoas. Então é um trabalho duríssimo e infelizmente ganha pouco. Aí deve se questionar a ganância de alguns grupos econômicos, né? Esse pessoal ganha tanto dinheiro, esses grandes empresários dos shows, das grandes festas, que esse pessoal ganha tanto dinheiro. O que se pede é o mínimo de compreensão para que se possa pagar uma diária mais justa para esses pais de família, essas mães de família. E o que é triste, é que aí é um lado realmente triste a se destacar, é quando você vê que infelizmente depois que passam os famosos, aí vão os pobres catarem os restos, né? Latinhas para sobreviverem, buscar alguma coisa. Isso é o que? Reflexo expressa as grandes desigualdades sociais que tem no Brasil. Mas, do ponto de vista da importância econômica do que gera a festa, isso aí é inquestionável. Quando você lota hotéis, você está ali contribuindo para que se mantenham os empregos desses hotéis. Da camareira, de quem faz as limpezas, nossos irmãos e irmãs que trabalham ali fazendo a limpeza daquele hotel, de quem trabalha da gerência, de quem trabalha na portaria, de quem está ali, de quem exerce serviço, do pessoal da área de turismo, agência de turismo, o pessoal dos bares, dos supermercados, de lojas de roupas. Então, claro, é que aumentando o movimento, mais dinheiro circulando, se tem a manutenção desses empregos ou até a ampliação desses empregos, mesmo que essa ampliação ela seja algumas vezes uma ampliação sazonal, uma ampliação só de um determinado período. Há lojas que contratam só para um determinado período, mas em alguns casos deve-se destacar que em alguns casos aquele funcionário, aquela funcionária que foi contratada para um período curto, só no ápice, nos grandes momentos da festa, por exemplo, só no período de carnaval ou só no período de Natal, muitas vezes as pessoas são contratadas para se tornarem funcionários efetivos, que é algo realmente importante destacar e é positivo. Bom, algumas pessoas têm uma leitura nostálgica. No passado era melhor. Oi, será? Cuidado com isso. Não é bom lembrar que no Recôncavo Baiano você tinha algumas cidades que promoviam carnavais. Não dá para citar todas aqui, porque o tempo do comentário é curto. Cruz das Almas teve carnavais tradicionais até o início da década de 1970, por aí. Teve carnavais com as chamava de pranchas, que eram aqueles como fossem os carros de som, carros alegóricos. Desfiles de carros alegóricos, essas pranchas que tinham os carnavais de Cruz das Almas. Então, é um carnaval muito interessante. Acabou com o tempo. O carnaval de Cruz das Almas deixou de existir, mudou um pouco, passou a ser um carnaval com trio elétrico. Desse carnaval com trio elétrico, no final da década de 1980, vieram as micaretas. A palavra micareta vem de micareme, que significa meio da quaresma, ou festa no meio da quaresma, porque o micareta é um carnaval fora de época. A micareta mais conhecida na Bahia, talvez a mais famosa do Brasil, é a micareta de Feira de Santana, que é um carnaval fora de época. Mas da micareta você não tem desfiles de carros alegóricos ou algo dessa forma. O Carnaval de Salvador também não tem desfiles de carros alegóricos. Tem os desfiles dos cortejos afro,
que é muito importante, que mostra a cultura negra, que deve ser valorizada, desfile de blocos de índios, aí isso aí é um lado positivo que é importante. Mas sobre a questão de que se no passado era melhor, cuidado com essa visão meio passagista. No passado também aconteciam alguns problemas. Exemplo, havia um bloco, bailes de carnaval, no qual se proibia a entrada de pobres, não tinham acesso, negros, em algumas partes do Brasil eram proibidos de entrar em alguns clubes considerados elitistas para brancos, então era uma visão racista, machista também. Já aconteceram casos, isso é curioso, os mais jovens podem até achar engraçado, mas já aconteceu isso, não era nada engraçado, de algumas jovens que não eram mais virgens serem proibidas de entrarem em alguns bailes de carnaval. Então, quer dizer, algo completamente absurdo. Então, havia discriminação racial, discriminação social, que é a discriminação em relação ao pobre, discriminação, no caso aí das jovens que não eram mais virgens, que não podiam acessar quando saiu algum comentário que não podiam acessar alguns clubes. Então, isso aconteceu no passado. Tinha bailes interessantes, tinha danças, músicas, muita coisa boa, muita coisa positiva das festas do passado, mas tinha as negativas e as complicadas. No presente é a mesma coisa. Quem acha que o Carnaval de Salvador é muita briga e violência, muita gente vai, se diverte e não briga. Agora, infelizmente, o problema não é o Carnaval, o problema está em algumas pessoas que infelizmente saem de casa com o espírito armado procurando confusão. Muita saúde e paz, até a próxima.